No extremo sudoeste da África, existe um lugar onde a vida está sempre à beira do limite. Um reino de areia, rocha e vento, onde a chuva é rara, a água é tesouro, e cada novo dia é uma prova de resistência. Este é o deserto da Namíbia, uma das paisagens mais antigas e implacáveis do planeta. Aqui a beleza e a crueldade caminham lado a lado. Dunas gigantescas se erguem como montanhas de fogo sob o sol impiedoso. O calor do meio-dia pode queimar a pele em poucos minutos. À noite, o frio corta como lâminas de gelo. Entre esses extremos, a vida insiste em existir. Cada criatura que sobreviveu neste lugar carrega uma história de adaptação, estratégia e luta constante. À primeira vista, o deserto da Namíbia parece morto. Silêncio. Nada se move. O vento assobia pelas dunas, levantando redemoinhos de areia. Não há rios perenes, não há florestas, quase não há sombra. A maior parte da água chega em forma de neblina, vinda do Oceano Atlântico, muitas vezes a alguns quilômetros de distância. Para os habitantes deste lugar, cada gota de umidade é uma questão de vida ou morte. Mas basta olhar com atenção para perceber que sob a superfície, há um mundo inteiro em atividade. Insetos, répteis, aves e mamíferos aprenderam a extrair a água do ar, da areia, das plantas e até do corpo das presas. Eles têm a arte de se esconder, de economizar energia e de atacar no momento exato. No deserto da Namíbia, sobreviver é um jogo de design perfeito. Muito acima das dunas, um par de olhos treinados varre a paisagem. São as águias do deserto, predadoras implacáveis que transformam o céu em um campo de caça. Flutuando em correntes de ar quente, elas aguardam qualquer sinal de movimento. Uma sombra na areia, um pequeno animal correndo, uma serpente ou um lagarto. Quando escolhem um alvo, a paciência dá lugar à velocidade. Em um mergulho preciso, a águia corta o ar como uma flecha. Em segundos, a presa não tem mais para onde correr. Muitas vezes é um pequeno roedor, um lagarto, ou mesmo um filhote de outro animal. Aqui a piedade não existe. A regra é simples, ou você se alimenta, ou se torna alimento. Essas aves de rapina não estão sozinhas. Abutres e outras aves oportunistas circulam continuamente, atentos à fraqueza de quem ficou para trás. Um animal debilitado, uma carcaça deixada por um grande predador, qualquer resquício de carne é rapidamente descoberto e disputado. Nada se perde no deserto. No chão, quase invisível, outro tipo de predador se especializou em viver entre os grãos de areia. São as serpentes do deserto, discretas, silenciosas, letais. Alguns enterram quase todo o corpo, deixando apenas os olhos e parte da cabeça expostos. Elas esperam imóveis até que um pequeno pássaro, um roedor ou um lagarto se aproxime o suficiente. Em um movimento rápido demais para ser percebido, a serpente desfere o bote. Em poucos segundos o veneno faz efeito, paralisando a vítima. Não há perseguição, não há exaustão, há estratégia, precisão e economia de energia. Em um ambiente onde cada gota de suor representa perda de água, gastar o mínimo é uma questão de sobrevivência. Outras serpentes usam a própria areia como aliada. Elas se deslocam de lado, marcando a superfície com linhas em zigue-zague, aquecendo e esfriando o corpo alternadamente para não superaquecer. Durante o dia se escondem em tocas, fendas e sombras. À noite, quando a temperatura cai, saem para caçar, aproveitando a escuridão como proteção. À medida que a noite se aproxima, outro capítulo da luta pela sobrevivência começa. As sombras se movem entre os arbustos secos e as dunas. Olhos atentos brilham sob a luz da lua. São os carnívoros de maior porte, chacais, hienas, felinos como guepardos do deserto e outros caçadores adaptados a este mundo árido. Os chacais percorrem longas distâncias, farejando o chão em busca de qualquer sinal de alimento. Eles são oportunistas, podem caçar pequenos animais, roubar restos de carcaças ou até se alimentar de insetos e frutos raros. No deserto a ambição é uma vantagem poderosa. As hienas, com suas mandíbulas fortes, são capazes de triturar ossos que outros animais não proporcionam prazer. Muitas vezes, seguem grandes indicadores à distância, esperando pelo momento em que uma carcaça é abandonada. Quando surge uma chance, elas avançam em grupo disputando cada pedaço. Onde há morte, há alimento. Onde há alimento, há disputa. Já os grandes felinos, como alguns guepardos adaptados a regiões mais secas, independentes de velocidade e surpresa. Eles escolhem as presas com cuidado, pois uma perseguição longa em pleno calor pode ser fatal para o próprio caçador. Um erro estratégico pode significar desidratação, exaustão e mais tarde morte. Por isso, cada ataque é calculado. Posição do vento, distância, atenção da presa. No deserto, até o predador precisa ser prudente.
Mas não são apenas os predadores que demonstram inteligência e estratégia. As presas também carregam suas próprias armas: visão aguçada, audição fina, velocidade e, principalmente, comportamento em grupo. Antílopes como o oryx são verdadeiros ícones da vida no deserto da Namíbia. Com chifres longos e corpo adaptado ao calor, eles podem sobreviver com água pouquíssima, extraindo umidade de plantas resistentes e suportando temperaturas que matariam muitos outros animais. Eles escolhem horários mais frescos para se movimentar, descansam nas horas mais quentes e se mantêm sempre alerta. Um tropeço, um segundo de distração, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Um cheiro estranho no ar, o som de passos na areia, um movimento no horizonte. Qualquer sinal de perigo é suficiente para colocar todo o grupo em fuga. A corrida levanta nuvens de areia, confundindo predadores que escolhem uma vítima específica. Se a comida é valiosa, a água é sagrada. Pequenas poças formadas temporariamente, fontes subterrâneas que afloram em alguns pontos, neblinas que se condensam nas plantas, tudo é disputado. Muitas espécies desenvolveram estratégias surpreendentes para aumentar qualquer traço de umidade. Alguns besouros sobem ao topo de pequenas dunas nas primeiras horas da manhã, posicionando o corpo de forma que a neblina se condense em gotículas e escorra até sua boca. Pequenos roedores armazenam sementes que contêm água. Répteis absorvem umidade pela pele e pelas escamas ou lambem gotas que se acumulam nas rochas frias à noite. Em torno de pontos de água mais consistentes, a tensão aumenta. Os predadores sabem que mais cedo ou mais tarde, as presas terão de se aproximar. As presas, por sua vez, se arriscam, equilibrando a necessidade de beber com o medo de emboscadas. Silêncio, cheiros, olhares. A qualquer momento, o deserto pode causar uma corrida frenética pela própria vida. Ao longo do dia, o sol domina o deserto da Namíbia. O chão esquenta, o ar treme, e muitos animais desaparecem à vista, se escondendo em tocas profundas, fendas de rocha e sob a sombra de todas as plantas que encontrarem. Para muitos, o deserto diurno é simplesmente invivível. É na escuridão que o deserto se transforma. Com a queda da temperatura, outra camada de vida se revela. Insetos emergem, pequenos mamíferos saem em busca de comida, répteis caçam, aves noturnas voam em silêncio. O que parece morto durante o dia se torna uma cidade ativa à noite, onde cada criatura tenta aproveitar uma janela de tempo mais tolerável. O deserto da Namíbia não é apenas um cenário, é um teste constante. Um laboratório de evolução ao ar livre que existe há milhões de anos, moldando, selecionando e aperfeiçoando aqueles que se atrevem a chamá-lo de lar. No fim, o que define a vida no deserto da Namíbia não é apenas a fome ou o calor, mas a capacidade de se adaptar. Aqui não vence o mais forte, mas o mais engenhoso. A águia que lê o vento e o movimento da areia. A serpente que se camufla sob os grãos, esperando o momento exato do ataque. O oryx que sobreviveu quase sem água. O chacal que transforma restos em sustento. Cada amanhecer é uma nova batalha. Alguns animais não voltam. Outros nascem. A cadeia da vida continua silenciosa e implacável, entre dunas que parecem eternas. Este é o deserto da Namíbia, um lugar onde a morte está sempre por perto, mas onde a vida obstinada insiste em florescer. Sob o sol escaldante na noite gelada, acima e abaixo da areia, a luta pela sobrevivência nunca termina. E é justamente nesse limite, entre a escassez e a resistência, que o deserto revela sua verdade maior. A natureza é capaz de encontrar um caminho, mesmo onde tudo parece impossível.